Olá, é um prazer estar com vocês. Esta é a quarta aula do nosso curso Batalha Espiritual. Vamos falar nessa quarta aula sobre uma das principais armas do maligno. As formas ordinárias do demônio agir são a tentação e a acusação. As extraordinárias são a possessão, obsessão, infestação e opressão maligna. Por que o demônio, vamos dizer assim, prefere as maneiras ordinárias? Porque as maneiras ordinárias não ferem ou não atacam a nossa vontade. Então, livremente, nós nos estamos, às vezes, entregando a ele pelo pecado. Uma das principais armas do maligno é a acusação. Ele é chamado de acusador. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, São Paulo vai dizer assim: não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Então São Paulo vai dizer assim: olha, a gente não pode ser vencido pelo demônio por ignorar as suas maquinações. Falamos nas primeiras aulas e fundamentamos que o demônio sim é uma figura real e bíblica, não é uma força impessoal. O demônio é um anjo caído, com inteligência, com vontade. Então é uma criatura de Deus, não é Senhor. Então o demônio, antes da gente pecar, ele faz o pecado parecer pequeno, sabe? Ele justifica o nosso erro para pecar. Eu vou trair minha esposa mesmo, porque as coisas já não vão bem mesmo, ela já não se arruma para mim, já não tem tempo, ela me ofende faz tempo, então eu tenho direito a trair. Então, antes da gente cometer o pecado, é isso que o demônio faz. Faz com que os pecados pareçam menores, nos dá justificativas para pecar. Eu roubei mesmo porque eu desviei mesmo, mas também meu chefe é tão rico, não há problema nenhum em desviar, para ele não vai fazer falta. Eu não vou pagar porque para aquela pessoa não faz falta, para mim faz falta. Então esse tipo de justificativa ao pecado é o que o demônio faz antes da gente cometer. Depois que a gente comete um pecado grave, o demônio começa a nos acusar. Por quê? Para que a gente troque o arrependimento por remorso, para que a gente chegue ao desespero ou, por outro lado, à vergonha. Então, acusando as pessoas, como ele fez com Judas, ele consegue levar as pessoas para longe da misericórdia de Deus e do perdão de Deus. E consegue fazer, por exemplo, que em vez de a gente se confessar, que a gente às vezes tire a própria vida, como Judas. Então, qual é a diferença de São Pedro e de Judas? Judas foi vencido pelo remorso, e o remorso veio da sua autoacusação e da acusação de Satanás contra ele. São Pedro, quando ele pecou, ele se arrependeu, e o arrependimento o levou diretamente para o colo de Deus, o fez mais humilde. Então o tentador, nos acusando, ele nos quer levar ou a vergonha de Deus. Eu tenho vergonha de ir na igreja, porque eu sou muito pecador, lá não é o meu lugar, lá é lugar de gente boa, lá é lugar de gente santa. Eu tenho vergonha de andar com essas pessoas, porque eu me sinto mais sujo ainda, então eu vou ficar longe de Deus. Ou a se desesperar: meu pecado não tem perdão, não importa o que eu faça. E desesperando, eu deixo de lutar pela salvação, eu me entrego de vez ao pecado. É mais ou menos o que acontece com o usuário de droga. Não com o usuário de droga, desculpe, com aquele usuário que passa a roubar, que passa a fazer mal para os outros, às vezes cai no assassinato, e vai para a cadeia e pensa: não tem mais jeito, então eu vou me entregar de vez a isso. Então, é lógico, não estou dizendo que todo usuário de droga faz isso, pelo amor de Deus, estou dizendo que alguns chegam a esse ponto. E é isso que o inimigo quer fazer. Santo Inácio de Loyola diz que o inimigo pega o homem pela área mais fraca, e isso é muito lógico, Quando eu vou entrar numa casa, se essa casa é uma fortaleza, está com todas as janelas fechadas, todas as janelas têm alarme, todas as janelas têm grade, mas isso se encontra uma porta fraca, por onde o ladrão vai entrar? Pela porta fraca. Então o demônio não vai te acusar e te tentar na área que você é forte. Não faz sentido, por exemplo, para alguns, a tentação sobre pegar a coisa dos outros. Não faz sentido. Não faz sentido para alguns a tentação, por exemplo, no excesso de comer ou de beber, mas para outros faz. Então o demônio vai atacar na área mais fraca e depois vai acusar a pessoa: você não é merecedor, você não presta mesmo, você é um sem vergonha mesmo, não há salvação para você, você está longe de Deus, para que a gente permaneça longe dele. Apocalipse 12, de 7 a 12, retrata essa realidade de acusação. Diz assim: houve uma batalha no céu, diz São João. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão.
O dragão e os seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. Veja, passado, aconteceu. E já não houve lugar no céu para eles. Então, falando daquela realidade das primeiras aulas. O demônio não é Deus. O demônio é um anjo, uma criatura de Deus que, por sua liberdade e vontade, se afastou de Deus e se tornou, por consequência, mal. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente. Ele faz aqui uma associação ao Gênesis, chamado demônio e Satanás, sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, poder e a realeza do nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo. Porque foi precipitado, veja a palavra que ele vai usar agora, o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite. Então, acusação do demônio dia e noite, diante de nosso Deus. Mas venceram-no por causa do sangue do Cordeiro, de seu eloquente testemunho. Está falando de Jesus Cristo, do sangue de Jesus. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós sabemos que de fato existe muito pouco tempo para o demônio. Até a segunda vinda de Jesus é o tempo que ele vai ter para tentar levar os homens à perdição. E o trabalho de Satanás é esse: levar as pessoas para o inferno, inferno eterno. Possivelmente a Terra tenha 15 bilhões de anos, mais ou menos, segundo a ciência, e aí uma diferença, os católicos acreditam também na ciência, A gente não tem a visão da Igreja Católica, não é a criacionista. A visão da Igreja é que Deus, num determinado momento, colocou o seu espírito na criação. Então, isso não importa. O importante é que mais que 15 bilhões de anos é a eternidade, é a condenação eterna. É isso que o demônio quer, levar as pessoas à condenação eterna. Agora, São Paulo diz o seguinte, Romanos 8:1, ele diz assim: de agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Também, na carta aos Colossenses, falando da salvação do homem, diz o seguinte: mortos pelos vossos pecados, Colossenses 2, 13 a 15, e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-nos novamente à vida em companhia com Ele. É Ele que nos perdoou, veja, todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Expoliou principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles na cruz. Então veja, para nós cristãos, a salvação é um acontecimento, é uma pessoa ao mesmo tempo, Jesus Cristo. Para nós cristãos, Efésios capítulo 2, a salvação é um dom gratuito de Deus. Ela não depende de boas obras, ela não depende ela depende de aceitar a salvação e viver a salvação de Cristo. Claro, para nós católicos, esta salvação é uma salvação também fundamentada na nossa participação, na nossa cruz do dia a dia, na nossa renúncia. E as nossas obras, elas têm valor salvífico, não por si mesmas, como pregam algumas outras doutrinas reencarnacionistas, mas pela salvação de Cristo. Então, é a salvação de Cristo, é a fé em Cristo que nos salva. A salvação é um dom gratuito de Deus para a humanidade. Não depende da gente evoluir, de voltar em outra vida, de fazer caridade. A salvação, segundo a palavra de Deus para os cristãos, ela é gratuita. Então, é interessante, por exemplo, um condenado, uma pessoa na cadeia, você vai visitar um presídio, todo mundo diz que é inocente. Eu sou inocente, fui preso inocente para tentar ser liberto. Diante de Deus é exatamente o contrário. Eu tenho que dizer: Senhor, eu sou pecador. Eu pequei por pensamentos, palavras, por atos, por omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E aí, arrependido, pedir o perdão de Deus. Eu, como católico, acredito que Deus nos perdoa, vamos dizer assim, de uma maneira certa, não diria certa,
eu diria, autêntica, como se um documento autenticado, você tenha certeza que ele é válido, Deus nos perdoa pelo sacramento através do sacerdote. João 20, 21, Jesus sopra o Espírito Santo aos apóstolos e diz: recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, a quem aqueles vocês retiverem serão retidos. Então, Jesus dá o poder à igreja de perdoar os pecados. Você vai dizer: mas o padre é mais pecador que eu? Às vezes sim. Mas o padre, eu vou me confessar com aquele padre que vive uma vida de pecado? Sim, porque Deus quis assim. O perdão dos pecados pelo sacerdote é um perdão feito em nome de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo, não é pela virtude do sacerdote, está entendendo? O padre não perdoa porque ele é bom ou é ruim, ele perdoa porque Jesus Cristo lhe deu essa autoridade. Um juiz, ele condena ou solta não porque ele segue a lei, mas porque ele tem a autoridade da lei, e assim também o sacerdote. Então, podemos nos confessar diretamente a Deus? Sim, os pecados leves, veniais, até os irmãos evangélicos dizem isso, né? Se confessa direto a Deus, os pecados graves, sem dúvida alguma. Porém, Jesus Cristo quis instituir essa maneira de absolvição, através da sua igreja, através dos seus sacerdotes. Isso é uma instituição de Cristo, não da igreja. A igreja não inventou isso para ter poder, para ter domínio. Então, Satanás quer nos afastar da confissão, seja ela diretamente a Deus, ou seja ela ao sacerdote. Por quê? Porque quem confessa os seus pecados, tem os seus pecados absolvidos pelo sangue de Jesus Cristo. Hebreus diz assim: se achegue confiadamente ao trono de misericórdia, a fim de alcançar perdão no tempo oportuno, misericórdia no tempo oportuno. Então, quem se confessa pecador diante de Deus tem os seus pecados absolvidos. Que maravilha! Claro que essa confissão, vocês podem até fazer um programa sobre isso, ela tem que ter um arrependimento, uma contrição perfeita. Ela tem que ter, você não pode esconder pecado ou contar meio pecado, você tem que contar realmente aquilo que você lembra. Agora, uma vez contado, esqueça o seu pecado, porque Deus já esqueceu. O inimigo vai te colocar, vai te acusar, dizendo que não esqueceu, que você precisa confessar várias vezes, que talvez você esteja vivendo isso. Uma vez eu encontrei uma mulher num grupo de oração que ela abortou, e ela já tinha confessado várias vezes. Eu falei assim: então vai em paz, filha, Deus te perdoou. Ela disse assim: mas eu não me sinto perdoada. Veja, sentimento não corresponde à realidade, entende? Você tem que viver pela fé. Eu não me sinto perdoado. Não, mas eu sei que eu fui perdoado. Se eu pedir com arrependimento a Deus, eu fui perdoado. Então, crendo na palavra, né, que nós temos perdão em Jesus Cristo. Aquele ladrão ao lado de Jesus na cruz, ele não tinha nada de bom para oferecer a Jesus, mas ele alcançou o perdão do pecado. Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então existe sim o perdão dos pecados em nome de Jesus. E não há pecado maior que você acreditar que Deus não pode perdoar teu pecado. Deus é maior que todos os abortos cometidos na face da terra. Deus é maior que todos os pecados de assassinato na face da terra. Deus é maior que toda injustiça, que todo pecado mais bizarro, por mais bizarro que exista na face da terra, Deus é maior que tudo. O único pecado que Deus não pode perdoar é o pecado não confessado, ou o pecado que você não se arrepende. Então o demônio, ele pode nos acusar, sabe? Como acusou, por exemplo, Santo Inácio de Loyola. Estou fazendo esse programa do livro A Vitória pela Fé, de Celso Deretti, onde ele cita Santo Inácio de Loyola. Diz que Santo Inácio de Loyola, na biografia dele, diz que pensou algumas vezes em tirar a própria vida, e não fez somente por temor a Deus. Ele tinha uma vocação, não, todo mundo tem a vocação de santo, mas ele vivia tanto essa vocação, que ele via os seus pecados, via passado, ele pensava: são muito grandes, Senhor, como eu te ofendi. E eu confessava várias vezes aqueles pecados, até que o confessor dele ajudou, dizendo: olha, não tem por que se acusar, isso vem a acusação do maligno, você está perdoado por Deus. Então acredite no perdão de Deus. Mas eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu fiz coisas terríveis, eu roubei dos pobres, eu desviei, e agora eu confesso a Deus e tenho o pecado perdoado. Isso não me parece justo. Eu vou te dizer, de fato não é justo. É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus, que é maior que a justiça. Agora, nunca esqueça que Deus é justo também. Deus é justo também. Os pecados cometidos pelos nossos antepassados, que a igreja chama de Adão e Eva, que não são nome próprio, mas são os primeiros seres vivos que viveram,
pediam a Deus a justiça, clamavam a justiça divina. E Jesus Cristo também, de certa maneira, cumpriu a justiça, porque alguém tinha que pagar por aqueles pecados. Jesus Cristo pagou, então cumpriu a justiça de Deus, aplacou a justiça de Deus, e ao mesmo tempo foi misericordioso, porque morreu em nosso lugar. Foi o nosso representante na cruz. Então, o que o demônio não quer é que você se confesse. E para isso, uma das coisas que ele faz é nos acusar. Então o demônio pode nos acusar de diversas coisas. Ele pode nos acusar de não estamos sendo bons o suficiente. O demônio pode nos acusar que a gente está caindo naquele pecado leve várias vezes, que a gente já é de igreja, não deveria cair, que não vale a pena a gente continuar. O demônio pode nos acusar que a gente não tem perdão de Deus. O demônio pode nos acusar que a gente não é amado por Deus, que Deus pode amar qualquer outra criatura menos a gente. O demônio pode nos acusar dizendo que não adianta mais, que a gente é conhecedor demais e que não adianta a gente se confessar. O demônio pode nos acusar de diversas maneiras para nos levar à culpa e nos levar ao desespero e nos levar à vergonha. E com isso a gente tem a vergonha de chegar a uma igreja, ao confessionário e até ele. Eclesiástico 4:31 diz: não te envergonhes de confessar os teus pecados. Então, a principal maneira de você se desvincular do demônio, a primeira e a principal é confissão. Confesse os seus pecados, porque o pecado é uma abertura à dominação do maligno. O pecado é uma abertura, e a igreja diz, segundo baseado em João, né? João diz, a primeira carta a João diz que há pecados que levam à morte e há pecados que não levam à morte. Baseado nesta carta de 1 João, a igreja católica chama de pecados leves e pecados mortais. O que é mortal? Não me leva à condenação eterna. O que é venial? Não me leva à condenação eterna, mas abre espaço para um pecado maior. Então, para ser mortal, tem que ter 3 características. Nós vamos falar isso no próximo programa. Mas seja leve ou seja mortal, confesse os teus pecados a Deus. Não tenha vergonha de, mas Deus sabe o que eu fiz. Sem dúvida que Ele sabe o que você fez, o que você pensa, o que você vai fazer ainda. Mas Ele quer ouvir da sua boca o pedido de perdão, mesmo que Ele saiba o que você fez. Não deixe o inimigo te pegar pelo desespero ou pela vergonha. Desespero de achar que não tem mais jeito, ou pela vergonha de achar que não é digno da misericórdia de Deus. Eu vou te dizer, ninguém é digno. Ninguém é digno de pregar a palavra de Deus. Ninguém é digno de ser chamado cristão. Quem nos faz dignos é Jesus Cristo. Nós somos dignos porque Jesus Cristo nos dignificou pela sua cruz. Então, pensando nisso, se chega a misericórdia, cuidado com a acusação do demônio que te faz, às vezes, ou cair na vergonha ou no desespero. Tá bom? Um abraço, que Deus abençoe e até o próximo programa. Batalha Espiritual. Divulga nosso site questõesdefé.com.br.